nasceu, amanhecemos com esse culto doméstico que veio diretamente do céu para o seu lar. Convidamos a você a assistir os nossos cultos domésticos com início às 5 horas da manhã, que é apresentado neste canal de segunda a sábado. Temos cultos às quartas e sextas-feiras, com início às 18h30, no domingo às 8 horas da manhã e 17h30. Se você deseja falar conosco, entre em contato nesse número que está aparecendo em sua tela. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhar este culto com o máximo de pessoas o possível. Amanheceu, bom dia, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus, amém. Essa saudação, a escritura que nós lemos em todos os cultos domésticos, um hino de louvor ao Senhor, uma oração, nos abençoa cada dia. Esse é o pão nosso de cada dia. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, às vezes lembramos só da comida natural, né? Mas essa oração, ela é também, se refere também ao alimento espiritual, não só natural. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Coisa maravilhosa, né? Todos os dias de manhã nós temos a nossa primeira alimentação e deve ser a melhor, deve ser uma alimentação muito rica e também muito mais no sentido espiritual. Desfaça, Senhor, os maus pensamentos e tudo que possa me atrapalhar de render a Ti um louvor sincero, pois o que mais quero é Te adorar. Antes de irmos à labuta do dia, sentarmos à mesa e termos o nosso café da manhã espiritual, a nossa nutrição espiritual. Isso nos abençoa, nos prepara para enfrentarmos os males de cada dia. Os males de cada dia, enfrentarmos a jornada do dia, a jornada árdua
dura, que não é fácil, mas nós iniciamos o dia com a certeza, com a segurança de que a vitória é nossa. De todos os modos, hoje, como foi ontem, hoje, cada dia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei. E tu, responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. E aqui Deus começa a fazer muitas perguntas para Jó. Muitas perguntas. Até aqui, vimos as acusações dos amigos, as lamentações de Jó. Mas é que agora Deus responde a Jó. Ah, irmãos, que consolo! Depois de um longo período de todas as provas que Jó passou, sabe qual foi a maior? O silêncio de Deus. A gente pode passar pelo que for, pelo que tiver que passar, mas se a gente está falando com Deus, Deus está falando com a gente, vai tudo bem. Jó não enfrentou nenhuma situação pior do que essa. O silêncio de Deus. Daí a sua lamentação, ou as suas lamentações, pelo silêncio de Deus. É muito ruim o silêncio de um pai com um filho, com uma filha. Enquanto Deus está falando conosco, ainda que nos corrigindo, nós entendemos que somos filhos de Deus e que Ele está conosco. Não existe repreensão maior do que essa, né? O silêncio. O silêncio do pai com o filho. O silêncio do marido com a esposa. O silêncio da esposa com o marido. Essa esposa que às vezes errou, falhou, mas arrependeu, acertou. E o marido continua indiferente, em silêncio. É triste, né? É triste o silêncio da esposa com o marido. Agora, se é triste o silêncio do marido com a esposa, ele não fala, ele não conversa, ele não dialoga, isso é ruim. O silêncio da esposa com o marido é ruim. O silêncio da mãe com os filhos, com a filha, é ruim. Por quê? Por que esse silêncio? Agora, e o silêncio de Deus? Mas para muitos irmãos, tanto faz, não faz diferença. Por que Jó entrou em desespero a ponto de lamentar da forma que ele lamentou? Porque a presença de Deus era familiar para ele. Era constante, era diária, era familiar. De repente rompe, de repente Deus desce uma cortina, de repente Deus entra em silêncio. Agora, para muitos não faz diferença. Deus falar ou não falar, sentir a presença de Deus ou não sentir, não faz diferença. Para quem nunca sentiu a presença de Deus, a ausência não vai fazer diferença. Mas não tem nada mais desesperador para mim,
para o irmão, para a irmã, que ouve nesse instante essa meditação, do que o silêncio de Deus. Agora, o resumo de toda a história da vida desse homem de Deus é que em todas as situações nunca houve uma sombra de dúvida no seu coração. Não havia variação na sua fé. Mas mesmo sentindo a ausência de Deus, sentindo Deus tão distante, ele pôde dizer: mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Ele está distante de mim, mas eu sei que ele vive. Deus deu, Deus levou. Não falou nada, não me avisou que ia fazer isso, que eu ia perder tudo, mas ele deu, ele levou. Quem deu, pode levar. Ele deu, ele levou. Bendito é o nome do Senhor. Lá mais na frente, isso é disso no início da prova ali, né? Lá mais na frente ele diz: o meu Redentor vive. O resumo, né? Um resumo de toda essa história, todas as nossas meditações, poderíamos ficar aqui o resto do ano todo e não chegaríamos ao fim. Ele nunca disse eu acho, eu penso. Eu penso que ele vive porque alguém pregou, alguém disse que ele vive. O meu Redentor vive. Eu acho que ele vive, eu acho, eu penso, não. Ele nunca pensou desta forma. Mas ele dizia, eu sei. Durante aquele período de duras provas, ele sentiu muito. O profeta do Senhor passou por essa experiência também. E ele diz, o profeta passou por um período de prova muito dura também. Perda da esposa com uns 21, 22 anos de idade. Perda da filha com 9 meses de idade. Perda de pai, irmão, uma sequência de perdas. Enchente. Lá no rio Ohio, né? Acabou com tudo quanto ele tinha. Acabou tudo. Perdeu esposa, perdeu filha, perdeu tudo. E ele diz, o pior é que Deus não falava comigo durante aquele período. Experiência semelhante à de Jó. Por isso ele diz, eu já vivi o suficiente para me unir a Jó e dizer, eu sei. Aí o profeta do Senhor diz assim, Deus desceu uma cortina, Deus não falava comigo mais. E se Deus não falava comigo mais, era a vez do inimigo falar. Isso é que é o pior. Às vezes a pessoa sente a ausência de Deus, o silêncio de Deus, aí o inimigo começa a falar. É a vez do inimigo começar a falar. Olha, preste atenção nisso. O inimigo usa pessoas. Às vezes até para falar a verdade para a gente. Mas para machucar, para abater, como fizeram com Jó. Falaram de maneira esplêndida, gloriosa, profunda das grandezas de Deus, mas para humilhar Jó, o servo de Deus. Por isso Deus não aceitou. Aquilo não passou de lisonjas. Essas palavras de sabedoria, eles competiam sabedoria um com o outro para humilhar o homem de Deus. Satanás usou pessoas para falar com o profeta. E agora, o que é que Jesus significa para você, Billy? Depois de tudo isso, depois de um infortúnio desse, depois dessa sequência de desastres na vida, o que é que Jesus significa para você agora?
profeta diz, Deus desceu a cortina, então o inimigo começou a falar. Foi a mesma coisa com Jó. Confesse o seu pecado, Jó. Essas coisas só acontecem com quem está em pecado. Deus não abandona ninguém que não esteja em pecado, não, Jó. Você é um pecador inconfesso. Por que você não confessa o seu pecado? E falava da grandeza de Deus, e da santidade de Deus, e da pureza de Deus. Mas para fazer Jó se sentir sujo. Falava da santidade de Deus para fazer Jó se sentir pecador, se sentir sujo. E ele suportou aquilo ali. Teve um momento lá que ele diz assim, agora vocês deixam eu falar, deixam eu concluir, depois vocês zombem à vontade. Zombai à vontade, porque é o que vocês sabem fazer. Quem pode dizer que o inimigo não estava usando aqueles amigos de Jó, embora falando muito bem de Deus? Tanto é que a ira de Deus se acendeu contra eles, hein? Deus sabe quando a gente está louvando a Ele de coração, de verdade, ou só de lábios, como os amigos de Jó estavam. Deus sabe. Irmãos cantores, cantoras, Deus sabe se nós estamos cantando de coração mesmo, para adorá-lo, para louvá-lo em espírito e em verdade, ou se nós estamos usando o objetivo errado. Personalismo, profissionalismo, fama, dinheiro. Deus sabe. Deus sabe que não havia sinceridade nas palavras destes homens, embora estavam falando as grandes verdades a respeito de Deus. Mas o que adianta usar grandes verdades a respeito de Deus para humilhar um filho de Deus, para condenar um filho de Deus? O que Jesus significa para você agora, William Branham? Ele ficou sozinho com um bebê, Billy Paul, na mamadeira. A mãe morreu. A Sharon morreu. Foi sepultada. As flores ainda estavam frescas lá no túmulo da irmã Hope, quando ele foi e sepultou Sharon lá. Eu estive lá ao lado da sepultura da irmã Hope, em Jeffersonville. Pude ajoelhar ali com o pastor Luiz Carlos, na grama ali, e lembrar do sofrimento que ele tinha, quando ele ia ali para ouvir aquela pomba cantar Alma Terra Além do Rio. Tanta agonia, tanto desespero, ele ia lá no cemitério. E ali ele escutava uma pombinha cantando em uma árvore. Quando estivemos lá, já não existe mais aquela árvore ali. Todas as outras secavam e aquela permanecia verde. Uma pombinha sentava lá e cantava. Aí um amigo dele perguntou, e o que essa pomba canta? O que você entende no cantar dessa pombinha? Ele dizia assim, ela canta Alma Terra Além do Rio, que chamamos Doce Terna. E agora, William Branham, o que Jesus significa para você? Em outras palavras, ele dizia assim, eu sei. Ele agora significa mais para mim do que ele significou a vida toda até hoje. O que o inimigo esperava ouvir dele numa hora daquela? Ele esperou ouvir do irmão Branham o que ele esperou ouvir de Jó e não ouviu. Esperou ouvir do profeta de Deus, do Senhor, e não ouviu. Espera ouvir de você e não vai ouvir. Espera ouvir de mim e não vai ouvir. Não. Jesus agora significa mais para mim do que ele significou durante todo esse tempo. Eu vou ali, me ajoelho ali naquela grama, eu sento ali naquela sepultura, e uma pombinha velha senta numa árvore e começa a cantar. As pombinhas cantam muito, né? Cantam muito. E ele sentava ali e eu via aquela pombinha cantando, mas no canto da pombinha ele entendia essas palavras, alma, terra além do rio, que chamamos Doce Terna.
quando Sharon faleceu lá no hospital. Ele estava ali abanando as moscas que assentavam em seu rosto. E ele disse assim: filhinha, eu vou colocar você ao lado de sua mãe. As flores ainda estão frescas lá. Mas filhinha, há uma terra além do rio. E anos mais tarde, em uma visão, ele a viu lá, uma linda jovem. Viu a irmã Hope, viu também a Sharon, uma linda jovem com cerca de 20, 21 anos de idade. Lá estava ela, na terra além do rio. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, irmão, irmã, hoje, nesse dia de hoje, você pode falar assim: apesar de tudo que eu já passei até hoje, hoje Jesus significa mais para mim do que ele significou durante todos os anos da minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive. Há uma terra além do rio. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois de um tempo de silêncio doído foi para Jó. De repente o Senhor chega e diz para ele: Jó, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responde. Que alegria! Que alegria para este homem de Deus. Deus está falando comigo de novo, depois de tanto tempo. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está comigo. Graças a Deus, Deus está comigo. Posso me unir a Jó também, hoje com 68 anos de idade, e dizer: Deus está comigo, Ele nunca me deixou. Teve momentos que a gente pensou que Ele tinha me deixado. Já passei por vários momentos que eu pensei: estou excluído. Deus não fala comigo mais. Que alegria para Jó, quando ele ouviu esta voz: Jó, cinge os teus lombos, veste as tuas roupas. Cinge os teus lombos quer dizer: tira esses trapos de cinza, veste suas roupas. Cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, tu responde-me. Graças a Deus. Graças a Deus. Cada coração seja consolado agora. Este culto doméstico é o Senhor falando conosco. É o Senhor falando com o irmão, com a irmã. Cinge os teus lombos. Veste, cinge os teus lombos. Graças a Deus. Que neste culto doméstico o Senhor está falando isso conosco. Cinge os teus lombos e perguntar-te-ei. E te falarei. Graças a Deus. Graças a Deus. No nome de Jesus Cristo. Deus continue te abençoando, meu irmão. Até amanhã, neste mesmo horário, né? A partir das 5 horas da manhã, estaremos juntos de novo. Fiquem com Deus. Oh